Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto. A palavra de Mateus, no capítulo 19. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Eu tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho dessa segunda-feira, nós somos surpreendidos com a pergunta que possivelmente nós também faríamos se estivéssemos diante de Jesus. Senhor, o que eu devo fazer para ir para o céu? Pergunta boa, não é? Eu confesso para você que eu faria essa pergunta e eu imagino que você também. O interessante é que Jesus responde sem rodeios. Ele aponta que o céu passa pela capacidade de viver os mandamentos, de fazer a vontade de Deus. E o jovem, ele não se dá por satisfeito com essa resposta de Jesus, porque ele já cumpriu os mandamentos, mas mesmo assim ele sentia que algo lhe faltava. Isso mostra que não basta observar a lei se o coração continua preso ao mundo, porque o que também abre as portas do céu é a liberdade de seguir Jesus, de vivê-lo com verdade, de viver os mandamentos e observar as palavras do Senhor. E veja, inicialmente Jesus, diante daquele jovem, ele não coloca como condição a venda dos seus bens. Ele apenas começa pelos mandamentos. Só depois, percebendo que havia naquele coração uma insatisfação, uma incompletude, uma falta de liberdade, Jesus aponta um passo a mais. O convite não era a perda, mas era a libertação. É o mesmo que acontece com tantas pessoas que têm tudo para viver bem, todas as necessidades básicas satisfeitas, mas carregam dentro de si um vazio que não se preenche. Humanamente não lhes falta nada, mas espiritualmente falta o essencial. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Os bens não eram o problema em si, mas o coração preso aos seus bens. A sua riqueza, que parecia sinal de força, tornou-se a prisão daquele jovem. Ele queria a vida eterna, mas estava acorrentado às suas próprias seguranças. O céu estava distante dele e os bens lhe pesavam demais. E por isso, o caminho do céu se tornou difícil para ele. Não por conta dos bens, mas porque o coração estava preso a tudo aquilo que possuía e não era livre. E a parte mais dura do Evangelho é o final. Aquele jovem, ele não perdeu nada do que tinha. Ele continuou dono das suas terras, cercado de prestígio, admirado por pessoas, quem sabe invejado por muitos, e aos olhos humanos parecia ter vencido aquela conversa com Jesus. Só que por dentro, ele saiu derrotado. O texto diz que ele foi embora muito triste. E aqui está o grande paradoxo da vida daquele jovem, e é o paradoxo na vida de muitas pessoas. Ele manteve tudo, mas perdeu a alegria. Ele conservou os bens, mas não conquistou a liberdade. Essa tristeza, ela não nasceu porque lhe tiraram algo, mas porque ele não foi capaz de abrir mão do que o aprisionava. Essa é a pior escravidão. Ter muito e ao mesmo tempo não conseguir saborear a vida. De nada serve estar rodeado de coisas se o coração continua vazio. E essa cena, ela nos atinge em cheio, porque muitas vezes nós repetimos na nossa história a história desse jovem. Talvez não seja a riqueza material, mas os apegos, os hábitos, as vaidades, as feridas que nós carregamos. Quantas vezes nós insistimos em conservar tudo que dá uma falsa segurança e ao final nos vemos cansados, desanimados, até mesmo infelizes. A vida fica pesada quando o coração não aprende a se desapegar. O Evangelho de hoje, ele nos ensina que a verdadeira pobreza não é a falta de bens, é a falta de liberdade interior. Quem não se desprende pode até ter tudo, mas caminha triste. Só quem ousa confiar em Jesus descobre uma alegria que não se explica, uma paz que não depende do que se tem, mas do amor que se acolhe. Então aprendamos com esta palavra de que o céu passa pela liberdade de si,
liberdade daquilo que se tem, daquilo que se vive, para que um dia possamos com liberdade acolher a graça de Deus, que é sempre dom e sempre está à nossa disposição. Mas nós precisamos dar esse passo, que é o passo da liberdade. A cena do jovem rico revela que não existe tristeza maior do que estar diante da verdadeira felicidade e não ter coragem de abraçá-la. Ele conservou tudo, mas saiu vazio. Essa é a lógica dos apegos. Eles prometem segurança, mas entregam solidão. E quem não aprende a ser livre termina carregando um peso invisível que torna a vida árida, mesmo quando exteriormente parece plena e com as mãos cheias. O chamado de Jesus, que foi feito no Evangelho, o chamado de Jesus, ele continua ecoando em nós. Ele não pede renúncia para nos empobrecer, mas para nos devolver um coração inteiro, porque quem não tem um coração inteiro não é feliz. E há tantas pessoas que estão divididas entre o reino de Deus e o mundo. Essa divisão, esta tensão, gera continuamente um sofrimento e nos impede de buscar as coisas do alto e experimentar a completude diante de Deus. Por isso, seguir Jesus é escolher a alegria que não depende do que nós temos, mas do amor que nos sustenta. E o Evangelho de hoje nos desafia a uma decisão. Ou permanecemos presos ao que nos deixa tristes, ou ousamos confiar em Cristo e descobrimos a liberdade de quem já começa a experimentar o céu. E agora, diante desta palavra proclamada, deixemos que essa palavra se torne oração em nosso coração. Ore comigo. Senhor, às vezes eu me reconheço nesse jovem do Evangelho. Eu tenho tantas coisas, tantas seguranças, mas ainda assim eu carrego um vazio dentro de mim. Quantas vezes eu me prendo ao que me dá conforto e deixo escapar o que realmente importa. Eu não quero sair da Tua presença com um coração triste, como aquele jovem saiu. Eu quero aprender a ser livre, a confiar mais em Ti do que nos meus bens, nos meus hábitos, nas minhas vaidades. Por isso eu te peço hoje, Senhor, me liberta do que me pesa. Me dá a alegria de viver leve, com o coração inteiro em Tuas mãos. Eu sei que só contigo a vida encontra sentido. Por isso, nesse dia, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, os meus caminhos sob a Tua proteção. E humildemente, mais uma vez, eu suplico a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente dia para você, uma boa jornada e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.